sempre que o assunto é regulamento técnico específico aqui, seja num post, seja numa live, num stories, todo mundo fica muito desesperado. Onde encontrar regulamentos técnicos? Quais produtos têm regulamentos técnicos? Para que servem os regulamentos técnicos? Então eu queria contar para vocês, que eu não sei se todo mundo sabe, eu mesma não sabia, que o MAPA lançou um novo regulamento técnico sobre água de coco. É a Instrução Normativa número 9 de 2020 do MAPA e trata sobre padrão de identidade e qualidade da água de coco, só água de coco especificadamente. Eu não trabalho com água de coco. Eu não tenho nenhum cliente agora que é de água de coco. Eu nunca fiz rotulagem de água de coco. Então por que eu fui lá ver o regulamento técnico de água de coco? Porque a gente precisa saber, gente. E porque quando a gente vê essas legislações novas, regulamentos técnicos de produtos que a gente não trabalha, enfim, a gente consegue entender um pouco como o Ministério, nesse caso, se posiciona. Então é bom ver as novidades, é bom a gente ver qual o movimento que está acontecendo, quais são as novas tendências das legislações novas. Então não adianta assim, eu não trabalho com água de coco, eu nunca trabalhei com água de coco, não tenho nenhum cliente com água de coco, não vou olhar isso. A hora que eu precisar, eu sei que tem, eu vou lá ver. Eu sugiro que não. Sugiro que realmente, talvez não vá ser a sua prioridade, você não vai ficar sabendo e já vai lá ver, porque enfim, né, tem todo o dia a dia e o trabalho e tudo mais. Mas a hora que tiver um tempinho, vai sim ver as legislações novas, vai se atualizar, vai saber o que está acontecendo aí no cenário regulatório do nosso país, do mundo, quais são os movimentos que estão acontecendo. É sempre bom a gente estar atualizado, é sempre bom a gente entender o que está acontecendo e não ficar parado. Não é legal a gente viver na bolha ali do que a gente trabalha. Porque a hora que essa mudança acontecer com o nosso produto, se for o caso, se você sabe que isso já vem acontecendo, você já está mais preparado, você já sabe que pode acontecer. Então você não é pego de surpresa. Se você ficar vivendo só na sua bolha, aí a hora que a mudança chega em você, você não está preparado e vai ser muito mais difícil. O que tem se falado muito é que em comparação com outro regulamento técnico que tinha de água de coco, que era de 2009, se a gente pegar e comparar os padrões que eram permitidos em 2009 para o de 2020, teve uma redução de 50% na quantidade de açúcares que pode ter na bebida. Então, esse é um movimento que vem acontecendo. O açúcar, ele vai ter a rotulagem frontal, que vai ter que falar sobre se tiver uma alta quantidade de açúcar. A alta quantidade de açúcar nem é tão grande assim, se você for parar para pensar. Se não me falha agora, são 10 gramas por 100 gramas para sólidos e 5 gramas por 100 ml para líquidos. Então isso não é uma quantidade absurda e já vai ser considerado alto. O açúcar vai ter que vir como informação obrigatória na tabela nutricional a hora que mudar a legislação. Tanto o açúcar natural, o açúcar total, quanto o açúcar adicionado. Refrigerantes, outras bebidas já estão com essa tendência de redução em legislação, biscoitos. Então isso é uma tendência da regulamentação que vem vindo, que é essa redução em açúcares. Então a água de coco também aconteceu isso. A redução é de 50% do que era permitido antes para o que é permitido agora. E é o que estão dando maior destaque, assim, é como se fosse a grande vitória dessa nova legislação. Mas e pensando especificadamente em rotulagem, o que mudou, né? Então, as denominações de venda mudaram. Então, agora as águas de coco podem ser água de coco integral, água de coco padronizada, água de coco reconstituída, desidratada ou concentrada. E aí aqui tem todas as definições. Então, uma água de coco integral é o produto na sua concentração natural, sem a adição de água ou de açúcares, sendo vedado o uso de tal designação para os demais produtos classificados nessa instrução normativa. Então, você não vai mais poder chamar de
água de coco integral padronizada, água de coco integral concentrada. Não existe mais essa possibilidade. Então, a água de coco integral é um produto específico. A padronizada é outro produto. A reconstituída é outro produto. Inclusive, muita gente tem dúvidas sobre o que é suco reconstituído, o que é leite reconstituído. Então, eu vou ler aqui a definição. Água de coco reconstituída é o produto obtido da reconstituição de água de coco concentrada ou desidratada com adição de água potável ou água de coco integral, ou ambos, podendo ser adicionado de açúcares em quantidades igual ou inferior a meio grama por 100 ml do produto elaborado final. Então, as denominações de venda mudaram. Antes, toda a água de coco podia ser gaseificada. Então, você podia colocar gás carbônico ali e fazer uma água gaseificada. Agora, só as águas de coco integral, padronizada e reconstituída podem ser adicionadas de gás carbônico e aí elas vão ganhar a denominação gaseificada também na denominação de venda. Então, vai ficar água de coco integral gaseificada, água de coco padronizada gaseificada, tá? Então, tiveram essas alterações aí na denominação de venda, é uma coisa super importante, precisa ficar de olho. Então, quem trabalha com água de coco ou quem vier a trabalhar com água de coco, fica esperto porque as denominações mudaram. Uma coisa que eu achei super interessante aqui, e que, de novo, é aquele caso que eu falei que mostram as tendências do que está acontecendo. Essa legislação é super nova, é desse ano, do fim de janeiro, tem 6 dias que ela foi publicada. Olha só, tá escrito aqui. No rótulo da água de coco, são vedadas, mesmo que previsto na marca comercial, as expressões que atribuam características de qualidade ou de superlatividade. Tais como, tem até exemplo que é para ninguém ficar perdido, ninguém achar que é interpretativo, nada. Então, tais como artesanal, colonial, caseira, familiar, natural, premium, 100% natural, 100% água de coco e outras. Então, isso está proibido na legislação. Outra tendência, porque isso aconteceu também lá na Instrução Normativa número 49 de 2018 do MAPA, que trata sobre sucos e polpas de fruta. Lá também tem um parágrafo único que diz exatamente a mesma coisa. E aqui é o item 9.1.3, que está escrito assim: a água de coco que não for acrescida de aditivos alimentares podem utilizar a expressão sem aditivos na rotulagem. Então, a gente sabe, eu espero que todo mundo aqui saiba, porque eu falei disso no workshop, eu vivo falando disso aqui, que a gente não pode fazer nenhuma alegação sobre a ausência de aditivos alimentares nos produtos. Então, sem conservantes, sem corantes artificiais, sem edulcorantes, sem isso, sem aquilo, sem... não pode! Não pode! É proibido! Só que agora me parece que vem uma tendência aí de que a gente vai poder começar a falar sem aditivos, quando a gente realmente não usar nenhum aditivo. Então, para suco de fruta e polpa de fruta, isso já é permitido. E agora para água de coco também. Então, se você não usar realmente nenhum aditivo, você pode falar sem aditivos. Você continua não podendo falar sem conservante, sem aromatizante, sem... É só sem aditivos. Então, aditivos são edulcorantes, emulsificantes, conservantes, corantes, aromatizantes. Se não tiver nada disso em suco e em água de coco, agora pode falar sem aditivos. Isso me parece uma tendência também. Outra coisa aqui que eu achei super interessante. As águas de coco produzidas exclusivamente com coco plantado aqui no Brasil, plantado e colhido aqui no Brasil, vão poder colocar na rotulagem, no rótulo, a expressão água de coco brasileira ou água de coco nacional.
Então, gente, acho super legal ler esse regulamento técnico. A gente consegue perceber algumas tendências aqui de rotulagem e é super novidade. Acho que a gente precisa estar atualizado.